Olá, esse é o Conversa sobre Educação. No programa de hoje nós vamos bater um papo com ele, que é especialista em metodologias ativas, que visita o mundo todo para trazer informações que têm influenciado e modificado a metodologia de ensino das universidades brasileiras. Tem formação em Harvard. Vamos conversar hoje com o professor Gustavo Hoffmann. Obrigado, professor, pela presença. Obrigado, professor Afonso. É um prazer estar aqui na FAG de novo, principalmente agora, participando desse programa, falando sobre educação. É algo que eu respiro, que eu vivo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, bater esse papo para mim é um privilégio muito grande. Obrigado pelo convite. O professor Gustavo não tem feito isso agora, já há muito tempo tem visitado outros países, tem buscado novas experiências. Mas agora, principalmente nesse ano, né, professor, a discussão sobre o mundo da educação ficou um pouco por questões políticas mais afinado, né, fazendo parte mais das pautas. Isso tem feito com que as universidades procurem mais esse serviço, procurem querer saber mais sobre as novidades do mundo da educação? Sem dúvida nenhuma. E não só o debate político tem suscitado essa necessidade de discussão, mas, sobretudo, esse mundo novo no qual a gente está vivendo, né? O século XXI demanda algumas competências da sociedade, que são competências muito diferentes daquelas que eram necessárias e suficientes num passado recente. Então, competências socioemocionais, principalmente, currículos inovadores para formar pessoas mais aderentes a essas demandas do século XXI, isso tudo faz com que a gente busque formas de aproximar o mundo real da academia. Então, a discussão sobre que tipo de formação esses alunos vão ter, qual que é o papel da universidade em termos de pesquisa, ensino e extensão, isso está, felizmente, dominando os debates, aí, não só na área educacional, mas fora dela também. Isso é muito bom. O PISA hoje serve como uma referência, né? Não a única, mas uma referência que mostrou que talvez a gente envelheceu no processo, professor, talvez a gente demorou muito para acordar, para olhar para a educação de uma outra forma, né? Parece-me que o Brasil perdeu um tempo aí, né? Nessas últimas décadas aí. É possível recuperar isso, professor? Sim, eu acho que é possível sim, mas tudo se trata de educação, a gente não vira a chave da noite para o dia, é um projeto de longo prazo. E claro, nenhuma nação que tenha feito essa mudança de chave demorou menos do que 5, 10 anos para conduzir. Então tem que ser um projeto de longo prazo. Eu citaria aí como experiências muito bem sucedidas, Coreia do Sul, Finlândia e Singapura. Singapura eu tive a oportunidade de, no ano passado, eu passei uma temporada em Singapura, não conhecia o país. E o que eles fizeram da década de 50, 60, em que o país era uma economia muito pobre, uma sociedade muito desorganizada e sem recursos naturais, sem recursos humanos e com um pedaço de terra muito pequeno, né? Uma população muito pequena. A Singapura tem metade da população da cidade de São Paulo. Então eles falaram, poxa, vamos investir em pessoas. E aí resolveram fazer um projeto de longo prazo, investindo em pessoas, investindo em educação. Quando eu falo investir em pessoas, investir em educação. Formar essas pessoas. E hoje Singapura, citou bem o PISA, nas 4 áreas do PISA, Singapura figura em primeiro lugar. E, surpreendentemente, Singapura falou, nós não vamos participar mais do PISA a partir de agora, porque ranking para a gente não é importante. O mais importante é desenvolver as competências e fazer com que os nossos recursos mais importantes, que são as pessoas, independente de qualquer tipo de ranking, que a gente não fique objetivando só manter o primeiro lugar e sim desenvolver as pessoas para a realidade do século XXI. Esse é um bom exemplo do que pode ser feito e Coreia do Sul, a mesma coisa. Na década de 80, estamos tão longe assim, tem 40 anos já, mas enfim, o tempo passa rápido. Não, tá perto. Mas Coreia do Sul e Brasil estavam na mesma situação em termos de educação, economia e olha o pulo que a Coreia do Sul deu e a disparidade que existe hoje entre os dois países. Então, são alguns exemplos de que dá para mudar, mas não é a curto prazo. A gente percebe hoje, professor, que a mobilização das instituições, talvez justamente pelo crescimento das particulares, né? A mobilização hoje ela é muito mais rápida, né? Eu participo às vezes de alguns eventos, até alguns, inclusive que a gente encontra professor lá, a gente vê muita gente, muitas universidades e muitos professores preocupados com isso. Até o discurso do dia a dia dos professores, né? Hoje contemplam
coisas novas, né? Conceitos novos, né? O que é uma educação híbrida, professor? É uma coisa que a gente tem ouvido muito, né? Pois é. Vamos lá. Eu acho que parte dessa mudança da qual a gente está falando tem a ver com o modelo de sala de aula que a gente tem hoje. Hoje, pelo menos 90% do nosso tempo dentro de uma sala de aula é dedicado à exposição de conteúdo pelo professor. Então, o professor tem como principal papel, como teve nos últimos 50, 100 anos, expor conteúdo para os alunos, como o sábio, o detentor do conhecimento. Hoje em dia, a gente vê que esse modelo não funciona tão bem, por vários motivos, mas principalmente por dois. O primeiro deles é que 15 dias depois de uma aula expositiva, os alunos tendem a se lembrar de muito pouco daquilo que foi exposto, de 20% a 25% apenas, 2 semanas depois dessa exposição. O segundo motivo é que cada aluno tem um ritmo individual de aprendizagem, isso está comprovado. Então, quando a gente coloca todo mundo numa mesma sala, expõe conteúdo no mesmo ritmo para todo mundo, a gente não respeita essas individualidades. Acesso a conteúdo poderia e deveria acontecer em qualquer hora, em qualquer lugar. Então, se eu pego esse conteúdo, estruturo, coloco no ambiente virtual de aprendizagem, por exemplo, eu permito que cada aluno, no seu próprio ritmo, acesse esse conteúdo quantas vezes quiser ou precisar. Isso faz com que os momentos presenciais dentro de sala de aula sejam utilizados para menos exposição de conteúdo e mais aplicação desse conteúdo, que é de fato como as pessoas aprendem e como desenvolvem as suas competências para o mundo real. Então, nesse novo formato, a gente vai ter mais tecnologia no processo, porque a gente tira um pouco da aula presencial e coloca isso numa plataforma, por exemplo, usando tecnologia. Hoje já existe tecnologia para isso, e isso permite que os momentos presenciais sejam usados para aplicar esse conteúdo, para pegar esse conteúdo que o aluno assistiu em qualquer hora, qualquer lugar, no seu próprio ritmo, e aplicar dentro de sala de aula com o apoio do professor. Isso muda o papel do aluno, dá mais autonomia e mais comprometimento, muda o papel do professor, que deixa de ser um expositor de conteúdo e passa a ser um moderador desse processo, e configura um hibridismo entre tecnologia, ou seja, online e presencial, com um modelo que a gente chama de sala de aula invertida, porque a gente inverte completamente o modelo tradicional. A lição de casa passa a ser em casa, ser dentro da escola, e a aula, que é a exposição de conteúdo, passa a ser em casa. Por isso temos sala de aula invertida, que é uma das formas de ensino híbrido. Tem uma coisa, né, professor? Tiveram mudanças de gerações e eu, por exemplo, sou de uma geração que não tinha tecnologia, né? Então, a gente hoje começa a pensar, né, como é que eu vivi tantos anos sem telefone, sem celular, sem internet. Mas, nessas últimas décadas, as gerações foram fazendo uma transição e eu posso dizer hoje que os alunos da universidade são nativos dessa tecnologia, não são mais alunos em adaptação, né? Adaptação estamos nós, né? Somos de uma geração mais antiga, imigrantes digitais. E eu vi que o EAD, a educação à distância, né, ela ocupou um espaço, sim, ela se posicionou como oferta de ensino superior de forma muito relevante. Eu poderia entender que a metodologia híbrida já é uma evolução disso, porque a gente também viu que ao mesmo tempo que ela ocupou um espaço, uma parte relevante desses alunos que optaram por essa forma de fazer recuaram, né? Talvez não tiveram tudo que tinham de expectativa lá, mas também não querem estar aqui, né? Quando eu falo aqui, eu falo do presencial. Sim. O híbrido poderíamos entender como uma terceira via, uma evolução dessa possibilidade? Eu acho que o híbrido é uma evolução não só do ensino à distância, mas também do ensino presencial. No híbrido, a gente levanta o que há de bom ou de melhor em cada uma das modalidades, junta e conecta essas duas coisas, né? Existem modelos de educação à distância 100% online que funcionam muito bem, mas a maioria dos modelos 100% online, auto-instrucionais, o tipo se vira com conteúdo e vem aqui só fazer prova, não funcionam muito bem. Índice de evasão muito alto, engajamento, né? É o que mais tem, infelizmente. Por outro lado, o presencial, como eu disse, é muito expositivo, muito instrucional. Então, nós temos que, inevitavelmente, aportar mais tecnologia no presencial e, por outro lado, aportar mais presencialidade no ensino à distância. Até, de fato, configurar um híbrido onde a gente vai ter o melhor do ensino à distância e o melhor do ensino presencial. O professor Gustavo tem ficado aí no 2019, aí no último ano, fazendo um trabalho de formação de professores, acompanhando o trabalho de formação no Centro Universitário FAG. Inclusive agora se encerra um ciclo, começa outro. O que você viu aqui, professor? A FAG está no caminho certo, tem muita coisa para fazer? Eu vi professores altamente engajados, uma instituição que
investe nos seus recursos humanos e apoia os professores a fazerem algo diferente. E os resultados, depois de um ciclo, né, fechando esse ciclo, eu vejo que o caminho é longo. A gente já teve aí 5% de inspiração, faltam 95% de transpiração para isso tudo mudar. Acho que os primeiros passos já foram muito bem dados. Acho que o Centro Universitário FAG está no caminho correto em relação ao uso de metodologias ativas de aprendizagem, inovação no processo de sala de aula. Os professores que participaram dessa formação, estão muito engajados nesse processo e a gente já está começando a colher alguns resultados. Eu sempre digo isso, professor Afonso, quem não mede não gerencia. A gente tem que propor um modelo educacional, propor indicadores que meçam a efetividade desse modelo e entender se ele está funcionando ou não. Os primeiros indicadores aqui, não é opinião, é evidência, mostram que o Centro Universitário FAG está no caminho certo. Claro, tem um grande caminho pela frente. A gente está falando de um processo de uma mudança muito mais cultural do que técnica, então não é em um semestre, em um ano. Aprender uma ferramenta. Acho que o projeto aqui está muito bem encaminhado e o Centro Universitário FAG já saiu na frente em relação a essa revolução toda da qual a gente está conversando. O professor Gustavo Hoffmann, ele é uma das referências no nosso país em termos de metodologias de ensino, das metodologias ativas e de tudo o que acontece no mundo em termos de inovação. Ele faz parte da equipe de ponta de excelência do nosso país para que essa transformação no mundo da educação aconteça. Professor, desejo a você muito sucesso nessa tua caminhada e que cada vez mais você consiga colocar as sementes dessa nova mudança nas instituições brasileiras. Obrigado, professor Afonso. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de disseminar um pouco do que eu tenho visto lá fora. E eu sempre digo, a gente tem que tropicalizar essas boas práticas para a nossa cultura aqui no Brasil, medindo, criando evidências e fazendo o que deve ser feito para a gente mudar esse processo educacional. Obrigado pela oportunidade de fazer isso aqui no Centro Universitário FAG e de compartilhar isso com vocês aqui hoje. Muito bem. E o Conversa sobre Educação de hoje fica por aqui. A gente se vê.